Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria, uma honra estarmos mais uma vez junto aqui no meu canal, crescendo pela palavra, Pastor Gilson Paulo Oficial. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que está aqui pela primeira vez, aqui ressalto a importância para que você possa se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse canal para que juntos possamos crescer mediante a exposição e ensinamento da palavra de Deus, né? É uma benção. Esse canal aqui foi pensado para você com o objetivo de te ajudar no que diz respeito ao crescimento do seu ministério mediante a exposição da Bíblia, da palavra de Deus, das doutrinas cristãs, dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. E aqui nesse canal eu faço recorrentemente, no mínimo, duas postagens sobre duas lições ou duas revistas de publicação para a Escola Bíblica Dominical, tanto da CPAD bem como da Central Gospel. Na verdade, comecei com a Central Gospel e agora inseri no pacote também as publicações da CPAD. E nesse vídeo aqui estamos abordando sobre a revista publicada pela editora Central Gospel, que tem por título Restaurando a Visão Familiar. E esse vídeo aqui se refere à lição 3, que tem a ver com os dramas humanos e a graça divina no contexto familiar. E esse aqui, inclusive, é a parte 2 dessa aula. Eu fiz aqui a primeira parte, até te aconselho a você vir aqui no canal, aqui embaixo, e assistir ao vídeo em que eu falo sobre os dramas humanos e a graça divina, parte 1, e depois você volta aqui e assista a parte 2, porque aqui eu vou dar segmentos, né? Prosseguimento à aula já iniciada no contexto anterior. Daí, para você ter uma boa compreensão desse vídeo, se faz necessário assistir ao primeiro, beleza? Todavia, aqui avançaremos no nome do Senhor. Aqui vale aqui ressaltar para você que também eu fiz em parceria com o Crente Docente, que é um portal pensado, elaborado pelo meu amigo pastor Edivanei Fernandes. Eu tratei com ele sobre este assunto aí que está na sua tela. Vou botar aqui, na verdade, de modo mais preciso, para você então ter acesso às informações dessa palestra que eu dei em parceria com o pastor Edivanei Fernandes. Uma palestra sobre o seguinte tema: os desafios da família na pós-modernidade, que tem a ver com essa proposta da revista Restaurando a Visão Familiar. Né? E essa palestra, ela na verdade, ela contém basicamente quase 5 horas de exposição, quase 5 horas de conteúdo. É claro que você não vai assistir ao conteúdo de uma vez só, são vários vídeos assim, fragmentados, que você vai assistir na medida da sua disponibilidade. Na minha parte, eu falei sobre os seguintes assuntos: ética cristã, o que é pós-modernidade, família à luz da Bíblia, das Escrituras, e os desafios da família nos dias atuais. Cada um desses vídeos quase 1 hora de ministração. E o pastor Edivanei Fernandes fez uma análise de cada lição, uma análise, como está aqui, uma análise didática, uma análise pedagógica, e além disso ainda oferecendo material em PDF para cada lição, e para também a questão da palestra que eu ministrei, muitas dicas relacionadas ao conteúdo das lições, enfim, um conteúdo indispensável. Para você acessar esse conteúdo, é só aqui embaixo, na descrição desse vídeo, lá tem um link, você só clicar nele, vai abrir um portal, você faz um cadastro pequeno, e aí você pode investir um valor de R$ 29,90, e ainda pode parcelar em até 6 vezes, 6 de R$ 5,51. É muito merreca, né? Enfim, mas é para você ter acesso a um conteúdo exclusivo. Ou, caso queira, é só aqui colocar a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, e você então será direcionado a essa página, e portanto fará aí com certeza a sua inscrição, que valerá a pena. E aqui hoje, aqui nesse momento, nós vamos seguir na parte 2, né? Essa parte 2,
na verdade, já está aqui bem avançada, eu vou dar somente seguimento. E aqui nós havíamos parado na primeira, nessa tela aí, né? Nessa tela. A tela relacionada à manifestação que a esquerda, aqui no caso o partido PSTU, que é um partido também de esquerda, socialista, comunista, vermelho, é o partido vermelho. Aí vermelho se lembra de Cuba, você lembra de China, você lembra de partido de esquerda. Aqui no Brasil tem um também com a bandeirinha vermelha e por aí vai. Esses partidos, de modo geral, defendem aí essa ideia de um modelo diferente para a família. Portanto, aí uma faixa, ó, abaixo o Estatuto da Família, que é um estatuto que tramita também no Congresso, que visa fortalecer a visão constitucional já presente e existente no texto constitucional desde 1988, em que reza que entidade familiar ela é, na verdade, elaborada a partir da união entre um homem e uma mulher. Entre homem e mulher. Só que aí eles querem, né, na verdade, uma outra proposta, conforme já pensamos aqui no vídeo anterior. Essa discussão no vídeo anterior veio à tona, veio à baila, porque estamos vendo os dramas humanos e a graça divina no contexto da vida de Ana. Ana, a esposa de Eucana, pai de Samuel, o grande profeta. E por conta da lei da bigamia, eu aproveitei o gancho e fiz já um recorte nos dias de hoje, porque para nós, às vezes, a bigamia, a poligamia está tão distante, só que essa distância toda, né, foi reduzida com esse movimento agora presente, progressista, em que visa ressignificar e remodelar o padrão de família. Eu te aconselho a você assistir pelo menos o vídeo 1, a aula 1, em que eu abordei sobre casamento, o lugar em que tudo começa. É fundamental porque eu lancei a base para todo o trimestre, né? E o segundo vídeo, e o primeiro vídeo dessa aula aqui, em que eu versei sobre as questões iniciáticas e desemboquei nos desdobramentos atuais sobre essa reconstrução de família a partir de uma postura antibíblica, anticristã. Ok? Então aqui vou voltar agora para a vida da Ana. Ana, a esposa de Eucana. Ana e seus dilemas familiares, né? Aqui veja, a família de Ana era de fato uma família religiosa. Aqui haja vista ela ser membro, né, de uma família sacerdotal. Eucana, conforme eu mostrei para você no primeiro vídeo, ele era descendente de Coate. E Coate, um dos filhos de Levi. Levi teve 3 filhos, Coate, Merari e Gerson. Os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Todos os 3 levitas, porque descendentes de Levi. Todavia, dos levitas, o segmento responsável pela parte sacerdotal, os coatitas. Os outros 2, meraritas e gersonitas, atuavam também no contexto do culto levítico, mas não de modo necessário no sacerdócio. Eles atuavam na parte acessória, montavam, desmontavam o tabernáculo, a parte da organização, da dinâmica. De sorte que eu digo aqui sempre que os coatitas, né, os coens, os coatitas são a fina flor da tribo de Levi. Levi, a fina flor dos israelitas, em função do papel sacerdotal, e dos levitas, os coatitas, que tinham esse papel aí mais vinculado ao sacerdócio. Tanto Moisés como Arão e tudo mais, todos esses aí coatitas, ok? Então, uma família religiosa que ia ao templo. Você percebe a descrição muito clara de Ana nesse sentido, que não somente ia regularmente, né, Janiano, ao tabernáculo que estava em Siló nos dias de Eli, como também menciona Ana, essa mulher que orava, e orava intensamente, né? Orava copiosamente, chorava inclusive por conta da tristeza. Esse Eucana entregava as suas oferendas, as suas ofertas. A própria Ana fez voto ao Senhor. Então a gente percebe a presença, né, de Deus, a presença da ideia de Deus, desse ambiente religioso. Todavia, esse ambiente religioso aqui eu uso a palavra religião com toda a bondade que ela possa carregar, dessa busca pelo divino, por Deus,
esse ambiente, portanto, de alguém que tem fé, que manifesta fé, essa ambiência não excluiu a Ana, não blindou, né, não imunizou, digamos assim, a família de Ana de passar problema. O fato de nós sermos cristãos, ou estarmos na igreja, ou sermos servos de Jesus, discípulos de Jesus, isso não significa que estamos imunes aos problemas da vida. Pelo contrário, né? A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. A Bíblia diz, palavra de Jesus, que nesse mundo tereis aflições. E clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Essa realidade do problema é uma questão da vida, da existência, de sorte que andar com Deus não é sinônimo de imunidade ao problema. Pelo contrário, passamos por problema, porém temos uma garantia de que Deus intervirá e a sua intervenção se traduzirá em vitórias, porque a Bíblia diz: clamou este pobre, o Senhor ouviu. Né? De modo muito interessante, Deus nos ajuda a superarmos os dilemas da vida, os problemas da existência, porque no nome do Senhor faremos proezas, no nome do Senhor saltaremos muralhas, no nome do Senhor levantaremos o estandarte da vitória. Oh, que benção! Nós temos uma promessa de vitória, por isso que Deus é o nosso refúgio, que nos abriga, nos fortalece, né? nos trata, cuida de nós, é um lugar de refúgio. Ele é o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza. Né? Fortaleza também nos capacita a vencermos as dinâmicas da vida. Uma família religiosa. Veja aqui o que o texto bíblico diz. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Aqui é um texto que mostra essa regularidade de Eucana que diz respeito à sua vida devocional. Né? Ano em ano iria sacrificar lá no tabernáculo, lá em Siló. Que vale aqui lembrar que a centralidade desse momento do culto estava em Siló, onde estava inclusive o tabernáculo. Desde o regime de Josué ficou em Siló, só depois com o tempo que o templo foi construído, né? E já com Davi, essa dinâmica foi levada para Jerusalém. Mas aqui, em tese, em Siló era o foco, onde estava inclusive a atuação do próprio profeta sacerdote Samuel, né? Vamos lá. Atitude de predileção. Além dessa ambiência religiosa, lá também eles sofriam do dilema da predileção. E aqui a predileção estava em relação a Eucana para com Ana. Porque nitidamente Eucana amava Ana, né? Eucana amava Ana, e portanto lhe dirigia as suas preferências, né? As suas predileções, isso de maneira prática, que até inclusive gerava desconforto no coração de Penina, a segunda esposa. Eu digo segunda esposa porque no contexto antigo se permitia culturalmente, não à vontade de Deus, que quando um casal não tinha filhos ou a mulher era estéril, ele podia casar com outra para gerar descendente. Aí você entra então no caso a questão aqui de Penina. Mas aqui é só uma palavra minha aqui, né, no caso, né? E agora, essa predileção é clara, é nítida. Veja aqui o que o texto diz, né, claramente sobre o comportamento de Eucana. Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina. Ele não a ignorava, porque tinha um papel também, obrigações para com ela. Sua mulher, e a todos os seus filhos, ela possuía filhos, né? E a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto, explica por quê? Porquanto ele amava Ana. Na verdade, o coração de Eucana, a sua intenção estava dirigida a Ana, e ele, no dia a dia, privilegiava Ana. Por isso, inclusive, também você percebe toda uma postura de ódio, de rancor, de amargura, de tristeza
essa amargura que se manifestou em ódio no coração de Penina, uma mulher amargurada em que via que o seu marido, que também é seu marido, estava, né, na verdade, a desprezava e privilegiava Ana. E esse ambiente é claro de muita discussão, de muita briga. Aqui eu vou mostrar para você como Penina respirava ações malévoca, né, ou maléfica para com a vida de Ana. Vamos lá aqui avançar, ó. Ana era estéril. Nessa casa aqui existia a marca da esterilidade. Ana não gerava filhos. É muito ruim, é duro, é pauleira quando uma pessoa vive a dor da esterilidade, em todos os aspectos, né? Aqui no caso, em relação à gestação de filhos, mas uma pessoa infrutífera, né, ela é frustrada, ela sofre de problemas emocionais muito grandes, porque essa insatisfação, essa falta de crescimento, de produtividade machuca, porque o homem foi feito para produzir, para avançar, para crescer, desenvolver. O não crescimento, o não frutificar é uma afronta, é uma cinte, é uma violência ao ser do homem, do ser homem, porque nós somos feitos para dar frutos, e ainda por cima que tais frutos permaneçam. Quem não cresce sofre de anomalia. E aqui no caso que Ana sofria o estigma, a dor, né, da esterilidade, e essa esterilidade, inclusive no contexto antigo, ainda pior, porque a mulher tinha prazer, era honrada ao gerar filhos, especialmente filhos homens. Era esperado, era típico, né? Assim, era uma honra aqui ter filhos. No caso aqui de Ana, ela não podia ter filhos porque o Senhor lhe tinha cerrado, fechado a madre e, portanto, não gerava filhos. E aqui é interessante que essa ideia da esterilidade não foi um caso incomum. Muitas mulheres na Bíblia também sofreram desse momento. Veja, Deus chamou Abraão de um dos caldeus que lhe fez promessas, só que teve que abrir a madre de Rebeca, de Sara, que era estéril. Deus também teve que abrir a madre de Rebeca. A Bíblia diz que Isaac orou por ela, né, durante 20 anos orando por ela. 20 anos orando por ela. Para que ela tivesse filhos. Veja que ele mesmo orou a Deus por ela, para que Deus abrisse a sua madre. A própria Raquel, esposa de Jacó, também estéril, ou seja, Deus abriu a madre de Sara, Rebeca, de Raquel, de geração em geração, Deus operando um milagre para cumprir a sua palavra. A sua palavra feita a Abraão, aqui a você feita a Abraão, feita aqui a Abraão, e nessas manifestações, vou cortar aqui o jeito. Deus teve que abrir a madre de Sara, a madre de Rebeca e a madre de Raquel para fazer valer a palavra liberada ao patriarca Abraão. E aqui no caso, mais um caso aqui de Ana, que era estéril. Tem também outros casos também de esterilidade, tá? Tem somente isso aqui para poder ser aqui sucinto. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui Deus, enquanto o ser que abre, fazemos sexos, mas Deus que abre a madre. Agora, veja que interessante, né? A perplexidade, a tristeza, a angústia de Ana estava porque ela não gerava filhos. Ela queria um filho homem, sobretudo para dar ao seu marido, né? Uma mulher desejosa em ter filhos. Também nesse ambiente tinha esse conflito entre as mulheres, por conta da questão que já descrita previamente. Veja aqui o que a Bíblia diz em relação a Penina. Primeiro, a coloca como uma competidora. Um dado importante, a segunda mulher, uma competidora. Assim como Lia era em relação a Raquel. E sua competidora excessivamente, veja, competidora, que é adversária,
de modo intenso, recorrente, repetido, inúmeras vezes, né, muitas vezes, excessivamente, a irritava, perturbava, zombava, embravecia, tirava do sério, fazia a Ana perder o equilíbrio emocional. Imagina a mulher, né, desequilibrada emocionalmente, imagina o conflito, imagine a agitação, imagina o coração de Eucana, que inclusive vai manifestar essa insatisfação em relação à insatisfação da própria Ana, né? A irritava para embravecer, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui veja, mais uma vez reforça a ideia de que Deus havia cerrado a madre de Ana. Ana estava, por conta disso, depressiva, amargurada, com sua alma abatida, aflita, extremamente desmotivada, em aflição, e chorava amargamente, não dormia, não comia, chorava amargamente. Só você depois ler com calma Samuel 1, do 7 ao 10, que descreve um pouco desses dilemas que marcavam a alma de Ana, uma mulher de fato aqui, né, extremamente abatida, amargurada, triste, e que resolveu vencer a tristeza derramando-a nos pés de Jesus. Oh, que benção, né? Sonhava com a maternidade, aqui é interessante o dado, ó. Ela sonhava, a alegria dela estava de fato em ser mãe, sonhava com a maternidade. Está lá, ó, palavra de Ana: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, que ela reforça aqui a ideia desse olhar de Deus, da atenção de Deus, né? do atender de Deus às suas petições. Ó, se benignamente atentares para a aflição, está aflita, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, um homem, ao Senhor o darei por todos os seus dias da sua vida. Aqui, questão interessante, né? Tem aqui o verbo lembrar, e o verbo esquecer, e o verbo dar. Né? Esse lembrar, Deus não se esquece, tá? Deus não se esquece. Aqui é uma figura de linguagem, uma maneira antropomórfica de chamar a atenção da operação, da intervenção. Tanto que a expressão, e lembrou, pois, o Senhor Deus de Noé, ele lembrou, pois, o Senhor Deus de Ana, se lembrar que tem a ver com a intervenção, e Deus operou, e Deus atentou, e Deus manifestou, e lembrou, pois, o Senhor Deus do seu povo de Israel, é a ideia é a descrição da sua intervenção. Aqui, em outras palavras, se tu, ó Deus, intervires, na minha vida e me deres vitória, eu vou fazer isso, tá? Aqui é a ideia do lembrar. E o lembrar aqui, é claro, não esquecer, porque Deus não esquece, né? Não esquece. Aqui é uma figura de linguagem, uma linguagem antropomórfica para mostrar essa atenção de Deus à sua aflição. Se o Senhor me der, eu faço um voto a ti, né? Se tu me deres um filho varão, eu te darei. E aqui é um dado importante. Eu vi um testemunho, inclusive, da filha do pastor Silas Malafaia, a irmã Thalita. Ela tem uma filha. Ela contou o testemunho dela de que ela guardou essa menina, né, há 11 anos aguardando, buscando, queria ser mãe e tal. 11 anos, nasceu a menina. Ao nascer, o apego, né, essa ligação dela para com a filha foi muito grande, porque de fato uma expectativa criada ao longo desses anos, né, de quase uma década, esperando aí o nascimento de uma filha, e ela ficou muito presa, e até de modo demasiado. Deus teve que intervir, operar para estabelecer o equilíbrio da relação mãe e filha por conta desse apego excessivo. Tem muitos pais, muitas mães que de fato tem um apego desenfreado, um apego demasiado para com os filhos, e até sofrem quando eles se casam, né? Tem as suas vidas próprias, ou a mãe retém esse casamento, dificulta essa relação, sempre fala mal, aí no caso do sogro, do genro ou da nora, não importa o sexo, tentando de alguma forma manter debaixo da sua tutela até marmanjos que devem estar casados, deixar pai e mãe seguir a sua vida, mas essa prisão emocional acaba de fato sendo um transtorno para os envolvidos, e não é muito fácil, mesmo não tendo expectativa demasiada na espera de um filho, esse apego acaba acontecendo às vezes, que dirá
uma pessoa que estava aguardando, desejando ardentemente, que é o caso aqui de Ana, que chorava amargamente, que chorou intensamente, que buscou a Deus, que ano a ano estava sempre batendo na tecla, desejando e buscando ser mãe. Agora, que o que mais me encanta aqui na passagem é assim, esse desejo de Ana não foi capaz de abafar a sua decisão de entregar a Deus. O que ela mais queria, o que ela mais esperava, o que ela mais ansiava, ela decidiu: se tu me deres, eu darei ao Senhor, eu ofereceria ao Senhor por toda a sua vida. E aqui tem a ver com o voto do nazareado, em que a criança era dedicada a Deus, vivia no templo para servir a Deus por a sua vida inteira e seguir toda uma regra própria do levirato, perdão, do nazareado, e de modo que Samuel de fato viveu essa questão toda de não tocar em vinho, não tocar em morto, não raspar a cabeça, ter uma vida consagrada a Deus. Ela queria tanto, mas mesmo assim recebeu e entregou a Deus. Disponibilidade para entregar. De repente você quer reter, quer segurar, mas aí a saída é você entregar, devolver, e Deus vai te retribuir. Ana entregou Samuel, mas também recebeu outros filhos da parte de Deus. Aqui, avançando aqui, isso aqui nos remete a um tema que interessante, que eu vou aqui um pouquinho pedir a sua paciência e tergiversar dessa questão. Veja que estamos numa fala aqui, no contexto, né, em que Ana desejava ter um filho varão, um homem, que era digno, né, era dignidade, era honra, era privilégio, no contexto aqui bíblico, a bênção da maternidade, o desejo de ser mãe. Por que eu coloquei esse tema aqui agora? Porque estamos numa fase em que ser mãe parece ser uma ofensa. Muitas mulheres estão desconstruindo a grandeza, a importância da maternidade. Eu agora, na minha igreja, onde congrego, lá tem uma tarefa de que ao final de alguns cultos, né, que no caso dos cultos de quinta-feira e nos cultos de domingo à noite, ao final deles, os pastores ficam enfileirados, né, ficam alinhados, e quem quiser oração, vá à frente, que a gente está lá para orar, ungir, enfim, né, pós-culto. É uma prática aqui da nossa igreja, aqui onde eu faço parte, na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu congrego na Penha, na sede na Penha. E aí muitas irmãs vão lá pedindo oração: pastor, eu desejo ser mãe, eu desejo a maternidade, eu quero ter um filho, e vão amargurada, triste, porque são pessoas que têm dificuldade na gestação. Umas porque são estéreis de fato, outras porque não conseguem, né, prosseguir com a gestação, pessoas de fato aflitas. Meu coração até parte, sente essa crise, essa dor, e eu oro com intensidade: Senhor, o Deus que operou na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, e que abriu a madre e fez a estéril mãe de filhos, que também aconteça na vida da minha irmã. E Pai, abençoa com toda a minha intensidade do coração, crendo no Deus que abre a madre, porque ser mãe é uma bênção. Filhos são bênçãos do Senhor, são flechas nas mãos do valente. O teu filho, a tua filha, os teus filhos são herança do Senhor. Portanto, a maternidade é uma dádiva, é um dom, é uma bênção, né? A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Meu Deus, que forte! Então você que está aí me ouvindo, tem o prazer de ser mãe, né? De ter o seu filho, e criar e educar na presença, administrar a criança no caminho do Senhor, de sorte que ser mãe não é ser maldita, ser mãe não é ser prisioneira, não, ser mãe é ser abençoada por Deus. Essa é a visão. E infelizmente hoje esse mundo anticristão, esse mundo antissemita, esse mundo anti-Deus, anticristo, é um mundo que nega os postulados da palavra de Deus. Hoje em dia tem até assim, tem sites e tem redes que assim, aquela ideia da desconstruindo a maternidade, mães que não querem ser mães, que têm filho mas quer entregar, quer deixar, é como se fosse uma prisão. Não, Deus te fez com um dom de gerar vida. Oh, que privilégio para você, mãe. Infelizmente, essas mulheres que não veem na maternidade uma bênção foram influenciadas pela doença do tal feminismo. Tá? Nos tempos bíblicos, uma dádiva de Deus, os filhos são herança do Senhor. E nos dias de hoje,
condição de subjugação e de escravização feminina. Aí eles pregam, a mulher precisa se livrar da maldição de ser genitora. A mulher precisa se livrar da maldição de ser genitora. Essa é uma doutrina das tais feministas, do feminismo, que veem na gestação, na maternidade, uma forma de subjugação e escravização. Portanto, a mulher precisa se livrar dessa maldição que a enfraquece, que a debilita, que a torna escravo, que a torna servil e subjugada por esse homem perverso, maligno, que é um potencial inimigo das mulheres. Essa é a mensagem do inferno, do capeta, que visa chocar com todas as propostas que Deus tem para o casal, pela vida conjugal. Veja que nessa ideia de condição de subjugação, escravização, em que a mulher precisa se livrar dela, porque você sabe que para a feminista, mulher não nasce mulher, mulher se torna mulher por conta do processo de dominação social. Portanto, esse ser mulher não tem a ver com a biologia, tem a ver com a condição social. Portanto, tem que romper com isso. É o lema principal, inclusive, da mentora, uma das mentoras do movimento feminista, que é a Simone de Beauvoir, que diz que mulher não nasce, se torna mulher. E se torna, pode desconstruir esse papel de dominação. É a tirania da reprodução que eles falam. A tirania da reprodução. Aqui é uma coisa perversa, porque eles mudam as palavras assim, ressignificam as palavras nessa guerra cultural de modo tão vilipendioso. Se você não tiver cuidado, não tiver atento, você vai ser envolvido. Por exemplo, aqui, estamos hoje aqui nesse vídeo, na semana em que Israel foi bombardeado pelo grupo terrorista Hamas. O Hamas, que é um grupo terrorista que vive na faixa de Gaza e que oprime os palestinos da faixa de Gaza, cuja intenção do Hamas, de fato, não é negociação de territórios, ou criação de um Estado palestino, mas sim extirpar, eliminar, extinguir Israel, os judeus, da face da terra. Isso é documentado no seu próprio estatuto. Portanto, eles odeiam Israel, tanto que bombardearam, mataram crianças, estupraram mulheres, mataram velhos, idosos. É um grupo terrorista de verdade. Tanto os Estados Unidos, bem como os principais países da Europa, reconhecem esse grupo como um grupo terrorista. Só que aí você percebe hoje que esse grupo de esquerda progressista, que é muito alinhado às ideias anticristãs e antijudaicas, onde está os judeus estão do outro lado, e portanto um pensamento até antissemita. Você veja, aqui no Brasil, em 8 de janeiro, houve lá a ação dos baderneiros que quebraram lá o Supremo Tribunal Federal, bem como também o Planalto, o Congresso, uma depredação terrível, mas de pessoas que quebraram. Não havia um grupo armado para tomar o poder, matando pessoas, não tinha ação terrorista, mas são chamados de terroristas. Porque os terroristas de 8 de janeiro, os terroristas, em relação ao Hamas, fala que são um grupo extremista, ou que são, tem até um termo lá que eu utilizo assim, de forma muito assim, clara, combatentes do Hamas, e não chama de terrorista. Olha só que interessante, né? Aí você fala de democracia. Não, estamos defendendo a democracia. Uma democracia. E para defendê-la, o que eles estão fazendo? Não julgam as pessoas sem o devido processo legal. Você vê que tem pessoas que foram presas sem passar pelos foros adequados, já pelo Supremo, já condenada, não teve o devido processo legal, em defesa da democracia. Os advogados não têm acesso aos autos, em defesa da democracia. O Ministério Público é ignorado na ação penal, em que até pede para poder cessar os inquéritos, mas de modo monocrático, ou até pelo consenso do colegiado, mantém. Que democracia é essa? Em nome da democracia, derrubam perfis
redes sociais de parlamentares, né, em nome da democracia. Aí sim, nessa esteira tem tudo a ver o que o presidente disse em relação à democracia. Democracia é um conceito relativo, né? Você vê como eles mudam essa nomenclatura, né? E na mudança disso vocês vão dando um outro sentido, um outro significado a essas ideias, porque é uma guerra cultural e a própria ideia da reprodução é visto como aqui uma tirania. O casamento, né, monogâmico é como uma ação de fato de prisão. Aí até, inclusive, até um ressignificado do termo patriarcal. O patriarcalismo passou a ser uma coisa odiosa, odienta, por conta de disfunções que aconteceram e acontecem, inclusive, nos dias de hoje, pelo modelo pai e mãe. Agora, a disfunção não tira a ideia essencial, mas já foi tudo num pacote só, como se a maldade fosse somente voltada ou praticada na relação patriarcal, em que o poder está na mão do marido. Aqui é uma discussão, não vou entrar no mérito porque tem mais coisa para comentar, né? Enfim, aqui o fato é que essas mulheres aqui, elas veem a gravidez, a gestação, a reprodução como uma questão aqui de prisão. É a tirania da reprodução. E se é tirania, temos que acabar com ela. Temos que acabar com essa ação reprodutiva da mulher. Como? Vamos explicar. Inclusive, para você ver que a gravidade, uma das representantes principais da segunda onda do movimento feminista, que é a Sulamita Firestone, ela diz o seguinte: o parto é semelhante ao defecar uma abóbora. Eu botei aqui para defecar para dar uma aliviada, mas foi cagar, né? O parto é semelhante ao cagar uma abóbora. Para você ver esse tom, esse ódio em relação, negação em relação à maternidade, tá? Olha só, tá aqui, ó, segunda onda do movimento feminista, tá aí, ó. Segunda onda do movimento feminista, aqui no caso a partir da década de 60 do século passado. Qual era a proposta principal da segunda onda do movimento feminista? Derrubar o patriarcado por meio ou através, por intermédio coordenado do estímulo, né, da ênfase, do destaque a, primeiro, promiscuidade, segundo, erotismo, terceiro, aborto, e quarto, homossexualismo. Então veja que essas pautas todas aqui não estão sendo enfatizadas de modo aleatório. Há uma proposta de você repensar, reconstruir a sociedade a partir da desconstrução da família, e a desconstrução dela perpassa por uma ação coordenada mediante estímulo à promiscuidade, o poliamor, casamento aberto, relacionamento aberto e por aí vai, né? Erotismo, inclusive de criança. Você tem inclusive pensadores clássicos, sobretudo a escola de Frankfurt, que desenvolve toda essa erotização infantil. Você vê um movimento forte que acontece em escolas, em teatros, em peças culturais, em músicas, em que visa erotização precoce das crianças. Aborto, um tema muito comum, inclusive atualmente sendo discutido no próprio Supremo Tribunal Federal, cujo presidente atual, que é o ministro Barroso, que resolveu não trazer a pauta, mas já tem um voto favorável, que é o voto da ex-ministra Rosa Weber, que votou favoravelmente a abortar criança já de 12 semanas de gestação, e o homossexualismo, que é um tema muito presente, né? Aqui está a ideia principal: derrubar o patriarcado por meio coordenado do estímulo à promiscuidade, erotismo, aborto e homossexualismo. Ninguém pode entender como o feminismo evoluiu sem ler este marco radical e inflamatório da segunda onda, que é uma referência ao livro A Dialética do Sexo. Esse livro aqui, A Dialética do Sexo, olha, eu já li esse livro algumas vezes, né, todo. Se você ler, você ficará boquiaberto em relação ao ódio, à desconstrução, ao radicalismo que essa mulher aqui, chamada Sulamita Firestone, desenvolveu de sua argumentação aqui, marxista, socialista, comunista, que visa a revolução, e revolução agora não para ter armas em si, mas para atacar a base que sustenta o sistema, que é a família, né? Também a família e a igreja. Ela que inclusive acabou ficando, né, assim, perturbada mentalmente. Dá para ver aqui pela aparência que ela não era pessoa normal. Enfim, ela não somente ela tem esse tom. A própria Kate Millett,
também uma outra referência do movimento feminista, que escreveu que essa política sexual. Nesse livro, dentre tantas coisas, ela desenvolve a ideia de que a mulher precisa romper com o estigma de ser mulher. Portanto, com a reprodução, o papel, enfim. Aqui, essa mulher aqui, a Sulamita, até propõe aqui a ideia da reprodução in vitro, né? E até propõe, de fato, acessar a questão menstrual. Aí tem a ver com tomadas de hormonais, tratamento hormonal, isso aqui nos anos 60. Hoje, muito em voga o que ela pensa praticado nos dias de hoje, né? O que era exagero lá atrás já foi quase que uma referência. Esse livro aqui, A Política Sexual, de Kate Millett, dos anos 60 e 70, é visto como a Bíblia da libertação da mulher. Tamanha é a referência, a influência desse livro para o pensamento feminista hoje presente em muitos ambientes, inclusive dentro das igrejas, ok? Agora, tanto esse, a dialética do sexo, bem como Kate Millett aqui, né, a política sexual, são reflexos dessa obra clássica aqui, do século XIX, do Friedrich Engels, do Marx e Engels, né? Engels escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro aqui, Engels desenvolve uma ideia de que o grande problema surgiu, e por conta disso, né, houve a ideia da propriedade privada e o exercício da família e a consolidação de um Estado opressor por conta do casamento monogâmico. Enquanto antes da monogamia, segundo Engels, era tudo voltado a essa horda vinculada a casamentos múltiplos, né? Como os primitivos viviam, mas quando o homem tomou posse da mulher, quando o matrimônio, segundo Engels, se transformou em patrimônio, começou a surgir então a propriedade privada, porque os descendentes desse pai acabaram ficando com os bens, aí enfim começou os males da sociedade, quando o matrimônio se transformou em patrimônio na expressão monogâmica. Então, para acabar com a propriedade privada, precisa acabar com o casamento monogâmico e, portanto, acabar com essa postura de possessão, porque nesse casamento monogâmico a mulher se transformou em mercadoria, né? E enquanto mercadoria, posse desse homem. Aí ele fala que a monogamia, inclusive, é a prostituição de uma pessoa, de um homem só, em que a mulher fica, né, se prostituindo para um homem só. É um livro terrível, perverso, que estava lá no contexto do século XIX, só que a primeira geração dos marxistas não deu a atenção a esse livro, devido a esse livro, e pensou em implementar a revolução de outra forma. Já na segunda metade do século XX, essa obra foi recuperada, reativada e reformulada, e os pensadores doravante desenvolveram nessa linha de pensamento relacionada aí esse ataque à família enquanto objetivo de promover uma revolução social, tá? E essa revolução social ela é antecedida à revolução cultural, sobretudo pela influência desse homem chamado Antônio Gramsci. Enfim, aqui é só uma abertura para mostrar que, de um ponto de vista bíblico, dá uma viagem longa e você percebe toda essa dinâmica relacionada à importância da família, tá? Aqui, segunda onda do movimento feminista. Botei aqui algumas frases aqui para você perceber esse mundo aqui, né? Aqui, como é um vídeo, eu posso aqui ter liberdade de falar, de expor mais. Claro, nas igrejas, nas ministrações que eu falo de modo mais pontual, mais bíblico, e evito esse recorte aqui. Aqui no canal eu posso te dar essa base, você pode, à medida do possível, utilizar nas suas próprias aulas. Aqui, veja aqui uma frase interessante de como eles iriam atacar a família e estabelecer uma interferência. Tá lá, ó. O método sugerido por elas, as feministas, era infiltrar, entrar, penetrar, fazer parte no seio, tal, né? Estar dentro, infiltrar todas as instituições da nação, universidades, mídia, escolas primárias e secundárias, associações de pais e mestres, sindicatos de professores,
os governos municipais, estaduais, federal também, o sistema de biblioteca, poder executivo do governo, assim como o judiciário e legislativo. Ou seja, qualquer esfera da humanidade, a ideia era se infiltrar, colocar pessoas lá dentro. Veja se isso de fato não está acontecendo hoje. Aqui pensado anos 60, 70, e esse exército foi criado. O que se pensaram em fazer, de fato está acontecendo no dia de hoje. Portanto, é uma ideia que você não pode tergiversar, ignorar, fingir que não está acontecendo. Está aí presente, todo o dilema hoje, aí, esse debate todo nasceu lá, né? Aqui, quem falou isso aqui pra gente foi a Mallory Millett, irmã da Kate Millett. Mallory Millett, cristã, serva de Deus, e a Kate desviada. Passou, inclusive, até ter problema também psicológico, tá? Assim, translocada. E aqui a Mallory disse que a sua irmã, de fato, era uma militante esquerdista, marxista, que idealizou, uma das idealizadoras dessa influência no contexto geral. Legislativo, judiciário, executivo, escola, conselho, enfim. Hoje está muito claro que elas avançaram nessas pautas e obtiveram até êxito em influenciar. A gente vê hoje no mundo aí, de fato, em que a voz feminista cada vez mais alçada, tá? Aí eu digo que o feminismo, ele é contra a mulher, é contra, né, o feminino. O feminismo é contra o feminino, o feminismo é contra a mulher. Portanto, o feminismo aprisiona a alma feminina e impede você, mulher, de ser o que você é, mulher, né? Vamos aqui avançar. Algumas frases do movimento pensamento feminista aqui citada por Kate Millett. O patriarcado é uma ideologia dominante sem comparação. O patriarcado é uma ideologia dominante sem comparação. É provável que nunca nenhum outro sistema tenha exercido um controle tão completo sobre os seus sujeitos. Aqui é uma crítica, né? É tão forte, tão dominador, tão bem pensado, que nunca se houve nenhuma ideia capaz de aprisionar alguém como a ideia do patriarcado. É preciso, portanto, acabar com isso. É interessante ver que muitas mulheres não se reconhecem como discriminadas. Não foi encontrada melhor prova da totalidade do seu condicionamento. Você vê, né? Tá, uma vez mais, a mulher que é contra o feminismo é porque está tão dominada, tão subjugada, que ela não consegue perceber que foi dominada. Aí que você vê que esse grupo não tem conversa, não tem diálogo. É quando um homossexual é contra as pautas do movimento militante LGBT. É contra, ele é rejeitado, então nem é a favor da mulher, nem é a favor do gay, né? É a favor daqueles que defendem sua mesma ideia, portanto autoritário, tá? Vamos lá aqui, mais uma. Um dos mitos favoritos da mentalidade conservadora consiste precisamente na ideia de que toda mulher é uma mãe potencial. É um mito, nem toda mulher quer ser mãe. Ela quer ser mãe, tem prazer. Ela pode. Aqui é uma discussão que eu também posso mostrar as frustrações de muitas pessoas, mulheres que rejeitaram a maternidade. Tá? Aqui vamos avançar. Se as crianças fossem entregues a profissionais, ou seja, tirada da mão da mãe, do ambiente da mãe, não criada pela mãe. Essa aqui é a ideia. Com todas as vantagens que isso lhe traria, as mães estariam mais livres e por isso acabariam por destruir a estrutura familiar. Aqui tem a ideia que tem a ver com muitas questões, tá? Essa mulher no mercado de trabalho, a dinâmica toda, enfim, uma discussão aqui longa que não vou entrar porque já estou aqui já estourando meu tempo para esse vídeo aqui. A reviravolta na história da vida de Ana. Aqui voltando agora lá para Ana. Aquele ambiente que eu descrevi para você, as problemáticas que envolviam a casa de Ana, mas teve vitória, houve uma reviravolta, houve uma virada. Como foi essa virada? Tá lá. O poder da oração. Ana, aflita, amargurada,
por conta da questão vinculante à sua esterilidade, mas ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem angústia, não tem impossibilidade, não tem incapacidade diante de uma pessoa que ora. Oh, aleluia! A oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Há quem diga que uma grande estadista disse: eu prefiro enfrentar um exército bem armado do que um homem de joelhos. Meu irmão, a oração move a mão de Deus. Então, não tenha medo, não se abata, busque a Deus, ore a Deus, porque a Bíblia diz: e clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Deus quer ouvir a tua oração. E para você que está aí me ouvindo, que pensa que não tem jeito, não tem saída, não dá certo, nasceu para não crescer e é infrutífero, você que pensa assim, eu te aconselho, busque a Deus e você verá a sua glória. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O poder do voto direcionado. O que ela mais queria, um filho, ela decidiu, antes de tê-lo, entregar para Deus. De repente você precisa entregar o que você está pedindo. Faça um voto, o poder do voto, o poder de uma oferta direcionada. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Que benção! A resposta da intervenção divina. Eucana conheceu Ana, que conhecer, tá? É ter intimidade, não é conhecer prazer, meu nome é Ana, eu sou Eucana, não, que conhecer é ter intimidade. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Lembra aqui que eu te falei que, Senhor, se tu lembrares de mim e não se esqueceres de mim e me deres um filho, e o Senhor se lembrou de Ana. Que se lembrar e Deus interveio, e Deus operou, e Deus manifestou, e ao manifestar realizou um milagre, abriu a madre, Ele é o dono da vida. Deus pode na tua esterilidade te dar vida e te fazer frutífero em nome do Senhor. A vitória é inimaginável. E teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Deus não somente lhe deu um filho, Deus lhe deu Samuel, um profeta, sacerdote e juiz, um profeta da transição, o homem que teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Ungiu tanto Saul, mas também ungiu a Davi, o maior rei de Israel. Esse Samuel, que foi um homem importante, a semelhança de Jesus, que exerceu o ministério tríplice, de profeta, sacerdote e juiz. E além disso, a Bíblia diz que ele crescia e se desenvolvia para Deus e para com os homens, a semelhança do pensamento da descrição de Jesus, lá em Lucas 2:52. Um texto que nos mostra que Deus investiu nele, num contexto de frieza, de apostasia. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ao final diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, um homem que fez a diferença. Deus não somente deu a Ana um filho, mas deu um filho abençoado, um profeta, um juiz, um sacerdote, alguém marcante na história do povo judeu, do povo de Israel, um dos maiores intercessores da Bíblia, ao lado, no mesmo nível de Moisés. Deus mesmo disse para Jeremias: Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim e intercedesse pelo povo, eu os ouviria. Tamanho foi o poder intercessório de Samuel, esse que clamava a Deus, e Deus respondia com estampido, de modo forte, com trovão, e abençoava o povo de Deus. Esse Samuel que disse: quem dentre vós me acusa de pecados? Manifestando, portanto, uma vida ilibada na presença do Senhor, serviu a Deus com alegria. Samuel, resultado da voz da oração de Ana, em que Deus ouviu o seu clamor. E aqui eu já caminho para
conclusão. Poderia aqui gastar mais tempo na parte aqui bíblica, mas resolvi para você fazer esse recorte mais político, cultural e te ajudar a entender esse contraponto em relação ao que a Bíblia diz e que a cultura estabelece. Aqui na palavra conclusiva, lembremos-nos de que ninguém pode suprir todas as nossas expectativas e necessidades. É o caso de Eucana, que dizia que eu não sou melhor do que 10 filhos. Somente uma pessoa é capaz disso. Deus, Ele, em sua infinita sabedoria, reservou essa bendita experiência para o céu. Portanto, enquanto fazemos, como o nosso cônjuge, a viagem rumo ao lar celestial, coloquemo-nos em prática as instruções do Mestre e Senhor. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma forma, fazei-lhes vós também. Este é o princípio norteador de uma existência plena e feliz. Aqui em outras palavras, o que está aqui em tela, em foco, é que esse coração de Ana, aflito, machucado, caberia Eucana perceber, atentar, atender, ajudar e não fingir que não estava acontecendo. Tem problemas na casa, na família, em que são silenciados. É importante, necessário que você dê vez e voz ao seu cônjuge, ouça-o e ao ouvir, buscar saída e solução para ter um casamento abençoado na presença do Senhor. Foi um prazer, uma alegria estar com você nesse vídeo. Te peço uma vez mais para poder curtir, comentar e compartilhar, e se inscrever no canal. E aqui te aguardo para a próxima aula em nome do Senhor. Aqui ressalto que colocarei em breve também aqui vídeos sobre temas teológicos também. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima em nome de Jesus. Amém.